Um carro de luxo, uma porta misteriosa e um desafio feito por um empresário arrogante. Se alguém conseguir abrir essa porta, o carro é seu. Ninguém acreditava que era possível. Mas então, uma faxineira humilde decidiu tentar. E o que ela fez surpreendeu a todos. Assista até o final e descubra como ela virou o jogo. Heitor sempre foi daqueles caras que se acham o centro do mundo. Dono de uma empresa de tecnologia que cresceu rápido, enriqueceu cedo e, com o tempo, ficou ainda mais convencido. Não era só rico, era metido. Gostava de mostrar poder, se exibir, fazer piadinha com os outros e rir alto das próprias brincadeiras, mesmo quando ninguém mais achava graça. Tinha um escritório enorme no último andar, todo de vidro, com vista para a cidade. Dentro, um carro de luxo parado no canto, daqueles que parecem de filme, que ninguém ousava nem encostar. Estava lá só para exibir como um troféu, como se dissesse: olha o que eu tenho e vocês nunca vão ter. Era uma terça-feira normal quando ele apareceu no saguão da empresa, cercado de gerentes, todos rindo de alguma piada boba que ele tinha acabado de fazer. A maioria dos funcionários nem sabia o que ele estava fazendo ali embaixo, porque raramente saía do andar dele. Mas nesse dia, ele apareceu com um brilho diferente no olhar. Pegou o microfone da recepção, do nada, e chamou a atenção de todo mundo. A galera foi parando o que estava fazendo, olhando com cara de confusa. Seguinte, pessoal, hoje eu tô de bom humor. Ele começou, com aquele sorriso de quem tá prestes a aprontar. Lá no terceiro andar tem uma sala antiga. Foi lacrada faz tempo, ninguém sabe direito o que tem lá dentro. A porta é trancada, sem chave. Tentei abrir uma vez e desisti. Mas fiquei pensando, e se eu transformasse isso num desafio? Os funcionários se entreolharam, alguns com cara de riso, outros meio sem entender. Ele continuou: quem conseguir abrir aquela porta ganha meu carro. Sim, aquele carro. Tá parado aqui só de enfeite. Já me enjoei dele mesmo, mas tem uma condição, não pode arrombar. Tem que abrir do jeito certo. Se quebrar, desclassifica. O saguão inteiro se encheu de cochichos e risadas. Alguns acharam que era piada. Outros, que ele estava falando sério. O mais engraçado é que ninguém sabia mesmo dessa sala. Tinha gente que trabalhava lá há anos e nunca tinha ouvido falar disso. A empresa era grande, tinha muitos corredores, muitas salas fechadas, e a maioria das pessoas só ficava na sua área. Heitor mandou colocarem uma placa na frente da tal porta, anunciando o desafio: abra a porta e ganhe um carro, em letras garrafais. Junto, um QR Code com o regulamento do desafio. Era simples. Um participante por vez, sem ferramentas pesadas, sem quebrar nada. Se alguém abrisse, o carro era entregue no mesmo dia, com tudo pago. Nos primeiros minutos, ninguém teve coragem de tentar, mas bastou o primeiro arriscar, que começou uma fila. O segurança precisou organizar, chamaram a supervisora de RH, Clarissa, para ajudar a controlar. Ela era rígida, do tipo que seguia tudo à risca, e aproveitou para se colocar como responsável pelo evento. Criaram até uma lista de inscrições. Todo mundo queria ver se conseguia abrir a tal porta misteriosa. No fundo, ninguém achava que era possível, mas a chance de ganhar aquele carro era tentadora demais para ignorar. A sala ficava num canto esquecido do terceiro andar. A porta era simples, branca, sem nenhuma identificação. Parecia só uma porta de almoxarifado. Mas quando alguém tentava girar a maçaneta, ela nem se mexia. Não fazia barulho, não dava sinal de vida. Nem se mexia para frente ou para trás. Era como se estivesse colada na parede. Alguns batiam, empurravam com o ombro, chutavam devagar, testavam chave de fenda, cartão de plástico, qualquer coisa. Nada. Heitor assistia tudo de longe, se divertindo. Sentava numa cadeira no corredor e tomava café enquanto assistia os funcionários se virando. Dava risada com os gerentes, fazia comentários debochados, perguntava se alguém ali já tinha visto uma fechadura na vida. A cada tentativa fracassada, ele aplaudia de forma irônica. Mais um gênio da engenharia derrotado pela porta mágica, ele dizia, provocando risos entre os puxa-sacos. A história da porta se espalhou pela empresa inteira. Gente de outros andares começou a aparecer para tentar.
Teve um cara da TI que trouxe até um notebook achando que podia ser alguma trava digital. Não era. Teve outro que tentou usar imã, como se fosse abrir por dentro. Nada dava certo. Quanto mais gente tentava, mais a curiosidade aumentava. Clarissa aproveitou o momento para brilhar. Colocou regras mais rígidas, exigiu crachá de funcionário ativo, criou horário de tentativas, colocou cartaz com as normas do desafio. A empresa parecia ter parado. Todo mundo só falava nisso. A tal porta do carro. Uns diziam que era golpe, que a porta nem estava trancada de verdade, que era tudo armação para rir da cara dos outros. Outros achavam que era uma campanha de marketing interna. Mas Heitor não negava e nem confirmava nada. Só ria. Num canto da sala, quase sempre invisível, estava Marta. Ela limpava os andares todos os dias, sempre calada, sempre sozinha. Ninguém nunca perguntava o nome dela. Ninguém reparava quando ela passava. Usava um uniforme azul escuro, um lenço na cabeça e fones de ouvido pequenos, que ela escondia com o cabelo. Enquanto limpava os vidros, os cantos do chão, ela observava de longe a movimentação em volta da porta. Ela já tinha visto aquela sala antes. Aliás, lembrava bem da época da reforma da empresa. Não que alguém soubesse, mas ela estava ali desde antes de tudo ficar bonito. Antes dos vidros espelhados, antes das cadeiras caras, antes das luzes modernas, quando tudo ainda era pó e bagunça. Naquela época ela não era faxineira, mas isso ninguém sabia, e ela nunca contou. Nesse dia, enquanto um funcionário tentava forçar a maçaneta com uma colher de plástico, Heitor cruzou os braços e disse alto, rindo: "Se alguém conseguir abrir isso, juro que entrego o carro agora, com documento assinado. Mas já aviso, ninguém vai conseguir." Naquele momento, os olhos de Marta se fixaram na porta. Ela não disse nada, nem se aproximou. Só observou. Respirou fundo e voltou a limpar o chão, como se nada tivesse mudado. Mas alguma coisa naquele instante tinha mudado sim. No dia seguinte parecia que um evento gigante estava acontecendo dentro da empresa. A porta virou atração. Logo cedo, antes mesmo do horário de trabalho começar, já tinha gente no corredor do terceiro andar esperando para tentar abrir. O que antes era só uma brincadeira do patrão virou competição mesmo. Teve até quem pediu para chegar mais cedo só para garantir lugar na fila. Clarissa, a gerente de RH, apareceu toda arrumada, com uma prancheta na mão e cara de chefe. Tinha colocado salto alto, batom vermelho e já vinha dando ordens antes mesmo do café ser servido. Criou um regulamento oficial do desafio, colou em todas as paredes do andar e dividiu a lista de inscritos por horários. Tudo certinho como ela gostava. Também arrumou 2 estagiárias para controlar a entrada de quem tentava. Só podia entrar um por vez e tinha tempo máximo. 5 minutos por pessoa. Heitor apareceu meia hora depois, de óculos escuros com o celular na mão e o mesmo sorriso de quem estava adorando ver a bagunça que ele mesmo causou. Parou ao lado da porta, sentou numa cadeira de escritório que puxaram para ele e ficou assistindo. A cada tentativa fazia piadinha. Nem todo mundo achava graça, mas ninguém tinha coragem de dizer nada. O primeiro da fila foi um cara do financeiro chamado Robson. Tentou abrir a porta com uma moeda, depois com o próprio crachá. Forçou a maçaneta para baixo com força. Fez cara de quem estava usando o cérebro ao máximo, mas não adiantou. Saiu rindo, coçando a cabeça. Depois dele veio uma menina da recepção que jurava que tinha visto um vídeo no TikTok ensinando a abrir portas antigas usando uma garrafa de refrigerante cortada. Tentou, mas nada. Durante a manhã toda, mais de 20 pessoas passaram pela porta. Gente da TI, do RH, do marketing, até um estagiário da limpeza pediu para tentar. Um supervisor de vendas tentou usar uma colher enrolada com fita adesiva como se fosse uma chave. Uma menina do administrativo se ajoelhou no chão e começou a bater na parte de baixo da porta, achando que era ali que estava o segredo. Heitor sorria, tomando café e dizendo: "Vai, próxima cobaia." A maioria que tentava saía sorrindo, tirava selfie com a porta, postava nas redes com frases do tipo: "Hoje quase fiquei milionário. A porta mais famosa do Brasil?" Ou "Um dia essa porta ainda vai me respeitar." A brincadeira virou febre.
Até quem nem queria tentar começou a descer só para ver os outros. A empresa estava parada, mas ninguém ligava. Nem Heitor, que fingia que era uma ação motivacional. Clarissa dizia que aquilo ajudava na integração entre setores. A verdade é que ninguém queria perder o espetáculo. No meio disso tudo, algumas pessoas começaram a comentar sobre Marta. Tinham notado que ela estava sempre por perto, passando com balde, vassoura ou pano na mão, mas nunca tinha tentado. Um dos técnicos até comentou com ela no elevador. "E aí, Marta, vai tentar ganhar o carrão também?" Ela só deu um sorriso educado e disse que não, que aquilo não era para ela. O técnico riu, achando que ela estava brincando, e desceu no andar dele. Mas Marta observava. Cada tentativa, cada pessoa, cada ferramenta improvisada. Ela passava pano no chão, mas os olhos estavam atentos. Enquanto alguém suava tentando girar a maçaneta com uma chave de bicicleta, ela limpava os cantos das paredes. Enquanto o outro empurrava com o ombro, ela espanava as lâmpadas do teto. Não falava nada, só olhava. Na hora do almoço, os comentários sobre a porta chegaram até o refeitório. A maioria comia olhando o celular, acompanhando vídeos que os próprios colegas tinham gravado das tentativas. Virou assunto principal. Uns diziam que a porta nunca ia abrir, que era só brincadeira do patrão. Outros acreditavam que tinha mesmo um jeito certo e que quem prestasse atenção nos detalhes ia descobrir. Teve um cara da manutenção que jurava que o truque estava no batente. Outro disse que era psicológico, que tinha que falar uma senha em voz alta. Uma moça de outro setor disse que, segundo um artigo que ela leu, portas trancadas assim geralmente têm mecanismos secretos ativados por peso. Aí começaram as teorias. Que podia ser algo escondido no teto, ou um sensor escondido. Um estagiário até falou que era tipo aquelas salas de escape que só abre se resolver um enigma. Mas não tinha enigma. Não tinha nada além da porta. Mais tarde, um dos gerentes de projeto trouxe uma maleta cheia de ferramentas pequenas. Disse que ia tentar com jeito, como se fosse um desafio de lógica. Todo mundo se aglomerou para ver. O cara colocou luvas, ajoelhou, puxou uma lanterna e começou a examinar tudo com paciência. Ficou os 5 minutos inteiros tentando. Quase conseguiu girar alguma coisa, mas no final, nada. Bateu a poeira da calça e saiu dizendo: "Essa porta é inteligente." Clarissa, com sua prancheta, continuava firme, anotando o nome de quem tentava, o horário e o resultado. Parecia que estava organizando um evento mundial. E o mais curioso é que quanto mais gente fracassava, mais aumentava a vontade de tentar. O carro de luxo no térreo era um lembrete constante do prêmio. Brilhava na entrada da empresa, com uma placa dizendo: "Você pode ser o próximo dono." Um marketing perfeito. No fim da tarde, quando as luzes do prédio começaram a se acender sozinhas, a fila já tinha diminuído. O clima estava menos agitado, mas ainda havia curiosidade. Um ou outro tentava, por insistência ou esperança. Teve até quem pediu para tentar de novo. Clarissa negou, dizendo que o regulamento era claro. Uma tentativa por pessoa. Marta mais uma vez passou por ali. Tava com o balde na mão, esfregando o chão do corredor. Quando terminou, parou por um instante na frente da porta. Ninguém prestou atenção. Todo mundo já estava cansado. Ela passou os olhos pela maçaneta, pelo batente, pela parte de baixo da moldura. Observou sem tocar. Depois seguiu andando, como se nada tivesse acontecido. Mas alguma coisa nela parecia diferente. O jeito de olhar, de respirar, como se estivesse montando um quebra-cabeça só dela. E enquanto a maioria começava a perder o interesse, achando que a graça da brincadeira já estava passando, Marta começava a enxergar o desafio de um jeito que ninguém ali estava vendo. Na quarta-feira de manhã, a empresa já estava num ritmo diferente. Não era mais só o desafio da porta que chamava a atenção, mas o burburinho que vinha junto. Gente apostando em quem ia conseguir, conversas cruzadas nos corredores, comentários no elevador. Virou o assunto principal. Todo mundo queria fazer parte de alguma forma. Tinha até bolão rolando em grupo de WhatsApp do pessoal do RH. Mas apesar de tudo isso, uma pessoa em especial continuava invisível para a maioria. Marta.
Ela andava pelos corredores com seu uniforme simples, sempre com o rosto calmo, sempre quieta. Puxava o carrinho de limpeza, dobrava os panos, esvaziava lixeiras. Ninguém se dava o trabalho de notar que ela sempre passava pela porta do desafio em silêncio, olhando rápido e seguindo em frente. Aquilo já fazia parte da rotina dela. Só que naquela manhã, alguma coisa mudou. Por volta das 10 da manhã, a fila da porta tinha apenas 3 nomes. O movimento estava mais fraco. Heitor ainda não tinha aparecido, mas Clarissa já estava lá, com sua prancheta e cara de superior. As 2 estagiárias sentadas num banquinho do lado, mexendo no celular. Ninguém estava prestando muita atenção no corredor. Foi quando Marta apareceu com o balde na mão. Ela vinha do banheiro do fundo, com os cabelos presos, luvas nos bolsos e expressão tranquila. Parou por alguns segundos ao lado da porta. Olhou como quem calcula alguma coisa por dentro. Não falou nada. Nem se mexeu para tentar abrir. Só ficou ali. Clarissa viu de longe e franziu a testa. Ficou observando por uns segundos antes de caminhar até Marta. "Precisa de ajuda, dona Marta?" Perguntou num tom que parecia educado, mas vinha carregado de desconfiança. Marta respondeu só com um sorriso discreto e balançou a cabeça dizendo que não. Ia continuar andando quando Clarissa decidiu insistir. "Tá procurando alguma coisa? Esse espaço aqui tá reservado só para quem tá participando do desafio, tá?" Marta respirou fundo, ainda com calma, e respondeu com voz baixa: "Eu sei." Clarissa ficou esperando ela ir embora, mas Marta continuou ali, olhando a porta. Depois perguntou: "Qualquer funcionário pode tentar, não pode?" Clarissa travou por um segundo. O tom da pergunta era simples, direto, mas pegou mal para ela. Não esperava que a faxineira falasse com tanta firmeza. Fingiu que não se incomodou. "Pode, claro, desde que esteja na lista." Marta deu um passo para o lado e olhou para a estagiária que estava anotando os nomes. "Posso colocar meu nome?" A estagiária olhou rápido para Clarissa esperando uma resposta. Clarissa hesitou, fingiu uma risada curta e respondeu antes: "Ah, Marta, não sei se é uma boa ideia. Tem muita gente mais preparada tentando. Melhor não perder tempo, né? A gente ainda precisa da limpeza aqui em cima." A frase saiu disfarçada de brincadeira, mas soou como o que era de verdade: desprezo. A estagiária ficou sem graça. Uma outra funcionária do financeiro que estava encostada na parede do lado, ouviu e não gostou do tom. "Ué, mas se qualquer um pode tentar, por que ela não pode?" Perguntou cruzando os braços. Clarissa virou na hora, tentando manter o sorriso. "Claro que pode. Eu só quis dizer que talvez não valha a pena perder tempo." "Ela não tá perdendo tempo. Tá tentando como todo mundo", insistiu a moça do financeiro. A estagiária, meio sem saber o que fazer, puxou a lista e perguntou: "Seu nome completo, por favor?" Marta olhou direto para ela e respondeu com calma: "Marta da Silva Andrade." O nome foi escrito. Clarissa se afastou devagar, incomodada, mas sem coragem de barrar na frente dos outros. Não ia pegar bem. Voltou a se posicionar do lado da porta com os braços cruzados, vigiando tudo com um olhar de águia. Marta ficou em pé, encostada no carrinho de limpeza, esperando sua vez. Não parecia nervosa, nem empolgada. Tinha um jeito de quem estava apenas fazendo o que precisava ser feito. Enquanto isso, os outros ao redor começaram a comentar: "Ela vai tentar mesmo? Imagina se for ela que consegue." "Duvido, mas ia ser engraçado demais." Heitor chegou nesse momento subindo as escadas com 2 gerentes ao lado. Quando viu a movimentação, perguntou o que estava rolando. Alguém contou que a faxineira ia tentar. Ele riu alto com aquela risada debochada que já era conhecida. "Gostei, isso tá cada vez mais divertido." Clarissa correu até ele e tentou disfarçar. "Eu tentei evitar, mas o pessoal insistiu." "Deixa, Clarissa. Tá valendo pra todo mundo, não é? Quero ver isso." Chegou a vez de Marta. Ela deixou o balde no canto e andou até a porta. Ninguém se mexia. O corredor ficou em silêncio. Até o barulho dos escritórios pareceu parar por um instante. Ela se aproximou da porta devagar. Olhou de cima a baixo. Depois se agachou e passou os dedos bem perto do chão, sem tocar, só observando. Em seguida, levantou, encostou a mão na parede ao lado da maçaneta
e deu 2 toques leves num ponto exato, como se soubesse o que estava procurando. Nada aconteceu de imediato, mas depois de 3 segundos, um clique seco ecoou. A maçaneta se soltou. Marta olhou para os lados, como se confirmasse que era isso mesmo. Depois girou a maçaneta com calma e empurrou a porta. Ela se abriu. Simples assim. Um barulho de surpresa saiu da boca de várias pessoas ao mesmo tempo. Uns falaram, mentira. Outros, como assim? Outros ficaram só com a boca aberta. Heitor ficou em pé, com os olhos arregalados. Clarissa congelou. A porta que ninguém conseguia abrir estava agora aberta, por uma faxineira, sem força, sem truque, sem arrombamento. Marta deu um passo para trás e olhou para dentro da sala, sem entrar. Depois virou de volta para todos e falou a frase que ninguém esperava ouvir. Era só saber onde tocar. Clarissa não conseguia tirar os olhos da porta aberta. O clique ainda ecoava na cabeça dela como se fosse um tapa na cara. Ficou parada, imóvel, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. A Marta, a faxineira, aquela mulher que ela nem cumprimentava no elevador, era ela quem tinha conseguido? Heitor estava em pé, com um sorriso meio torto no rosto. Ele ria, mas não era mais um riso de deboche. Era confuso. Dava para ver que ele não sabia direito como reagir. A sala estava aberta. Um monte de gente começou a se aglomerar em volta tentando espiar lá dentro. Era só uma sala velha, cheia de caixas, com cheiro de mofo. Nada demais. Mas aquilo já nem importava. O que importava era quem tinha conseguido abrir. Marta se afastou da porta e pegou o balde dela de volta. Agiu como se nada demais tivesse acontecido. Mas tudo tinha mudado. Clarissa foi a primeira a se mexer. Andou rápido até Heitor e puxou ele para o canto, falando baixo. Olha, a gente precisa conversar. Isso tá errado. Ela sabia de alguma coisa. Isso não foi justo. Heitor levantou as sobrancelhas surpreso. Errado por quê? Ela abriu. Ninguém aqui conseguiu. Você viu? Mas ela é faxineira. Ela anda por aqui todo dia. Pode ter espiado alguma coisa. Pode ter escutado alguém falando. Sei lá. Não dá para considerar isso justo. Clarissa, você mesma disse que qualquer funcionário podia tentar. Mas eu achei que fosse só uma brincadeira. Agora tem gente filmando, tá todo mundo comentando. Vai pegar mal. Heitor encarou ela por um momento. Estava sério. Pegar mal pra quem? Clarissa travou. Pra empresa, pra imagem. Isso pode virar piada. Vai parecer que a gente fez um desafio e entregou um carro pra faxineira, como se fosse marketing barato. Heitor deu uma risada curta. Você se incomoda mesmo com isso? Ela desviou o olhar. Nós temos padrões, Heitor. Imagina os diretores vendo isso. Vai parecer amadorismo. Antes que ele respondesse, um dos funcionários se aproximou e perguntou alto. E aí, Heitor? Vai entregar o carro para ela mesmo, né? Outros começaram a chegar perto também. Vários já tinham o celular na mão, gravando. A notícia da porta aberta estava se espalhando pelo prédio mais rápido que qualquer comunicado oficial. As pessoas queriam ver a cena. O patrão entregando o carro para a faxineira. Clarissa segurou o braço de Heitor e sussurrou mais firme. Você vai se arrepender disso. Confia em mim. Mas ele se soltou com calma e respondeu. Alto o suficiente para todos ouvirem. Regra é regra. Se ela abriu, ela ganhou. Um burburinho de surpresa e alegria tomou conta do corredor. Marta, que estava se preparando para sair de fininho, virou o rosto devagar. Viu Heitor andando até ela, com um sorriso mais sincero do que o normal. Parabéns, dona Marta. Eu prometi e vou cumprir. O carro é seu. Ela agradeceu com um aceno de cabeça sem fazer cena. Nem parecia acreditar. Clarissa virou de costas e saiu andando rápido pelo corredor, com a prancheta apertada contra o peito. Quase tropeçou em um cabo no chão de tanto nervoso. Nos dias seguintes, o clima na empresa mudou de verdade. Marta virou assunto. Gente que nunca tinha falado com ela começou a dar bom dia, perguntar como ela estava, elogiar. Alguns com sinceridade, outros por puro interesse. A história viralizou dentro da empresa. Alguém postou no LinkedIn com a legenda A humildade venceu o desafio, e a postagem explodiu de curtidas. Em menos de 2 dias estavam chamando Marta de a lenda da porta. Ela, como sempre, continuava na dela,
recusando entrevista, sem aparecer em foto, só fazendo o trabalho de sempre. Mas tinha alguém que não estava feliz com nada disso. Clarissa. Ela não conseguiu engolir a derrota. Se sentia humilhada, ignorada, traída. Tinha sido a única a tentar impedir Marta de participar, e agora era vista como a vilã da história. Sentia os olhares atravessados dos colegas, os sorrisos disfarçados. Gente que antes a bajulava, agora desviava o olhar. Pior do que isso, sentia que Heitor estava começando a reparar mais em Marta do que nela. E isso, para ela, era inaceitável. Então ela começou a agir. Primeiro, discretamente. Mandou um e-mail para o setor jurídico da empresa perguntando se havia alguma regra no contrato de Marta que impedia ela de participar de ações internas que envolvem prêmios de alto valor. Não obteve resposta concreta. Depois, começou a pedir relatórios do setor de limpeza, alegando que queria avaliar a produtividade individual de cada colaborador. Aparecia de surpresa nos andares, observando. Procurava qualquer falha. Quando não achava nada, inventava. Chamou Marta para uma conversa informal no RH. Tentou ser simpática, oferecer café. Perguntou se ela estava confortável com toda a atenção que estava recebendo. Disse que muita gente estava comentando que talvez ela não tivesse seguido as regras do desafio. Sugeriu com aquele tom venenoso disfarçado que talvez fosse melhor devolver o carro e evitar problemas. Marta olhou firme nos olhos dela. Eu não fiz nada de errado. Clarissa manteve o sorriso, mas por dentro estava furiosa. Claro que não, só estou tentando ajudar. Às vezes as coisas saem do controle e é melhor evitar exposição. Marta levantou da cadeira com calma. Eu só participei como qualquer outro. Não tenho culpa se ninguém mais conseguiu. E saiu da sala. Clarissa viu a porta fechar e a máscara caiu. Sozinha na sala, chutou a base da mesa com força. Sabia que não ia conseguir derrubar Marta com conversa. Então ia ter que ser de outro jeito. Se ela queria continuar sendo vista como apenas uma faxineira, tudo bem. Mas agora Clarissa tinha um novo objetivo dentro da empresa. Fazer Marta pagar por ter quebrado as regras invisíveis que sempre mandaram ali. Regras que diziam que pessoas como ela não deveriam brilhar. Na segunda-feira, logo cedo, Marta chegou na empresa como sempre. Mesmo com toda a história da porta ainda rolando pelos corredores, ela seguia no ritmo dela. Fones de ouvido escondidos sob o cabelo, luvas nos bolsos e um olhar direto, calmo, como se não tivesse virado o centro das atenções. Mas a verdade é que muita coisa tinha mudado. O carro já estava com ela. Heitor fez questão de cumprir a promessa. Entregou as chaves no dia seguinte e ainda pediu para a segurança acompanhar Marta até o estacionamento com todo mundo olhando. O problema é que aquilo, em vez de encerrar o assunto, jogou mais lenha na fogueira. Um monte de funcionário ficou dividido. Parte achava lindo, parte achava exagerado. Alguns aplaudiram, outros só cochicharam. Quem mais se incomodou, claro, foi Clarissa. Clarissa passou o final de semana inteiro remoendo tudo. No domingo, não conseguiu nem curtir a piscina do prédio. Abriu o notebook umas 10 vezes tentando escrever um e-mail para Heitor. Depois apagava tudo. Já não dormia direito. Se sentia invisível. E quanto mais via Marta sendo elogiada pelos corredores, mais perdia o controle. Na manhã da segunda, ela chegou mais cedo que o normal. Andava firme, sapato estalando no chão, café na mão e uma expressão dura no rosto. Entrou direto na sala dela e ficou ali, de porta entreaberta, ouvindo o burburinho do corredor. Já tinha gente comentando sobre a entrevista que um site interno da empresa queria fazer com Marta. Heitor tinha autorizado. Isso para ela foi a gota d'água. Às 9h30, Clarissa mandou uma mensagem rápida para um dos supervisores do setor de limpeza, pedindo que ele levasse Marta até a sala dela. Disse que era coisa simples, só para alinhamento de rotina. Mas na cabeça dela, não era nada simples. Marta apareceu 10 minutos depois, batendo leve na porta. Pode entrar. Clarissa fingiu um sorriso. Oi, Marta. Tudo certo com você? Tudo sim. Que bom. Pode sentar um minutinho? Marta se sentou, olhando direto. Não era desconfiada, mas também não era boba.
Sabia que ali tinha alguma coisa por trás. Seguinte, eu andei conversando com alguns setores e me passaram uma preocupação. Nada demais, mas é importante a gente alinhar. Marta ficou em silêncio. Clarissa puxou um papel da gaveta. Você sabia que, oficialmente, você está registrada como auxiliar de limpeza, né? Sim, pois é. E, como auxiliar, você tem algumas funções específicas. Tô vendo aqui que nos últimos dias, você está circulando por áreas que não são da sua escala. Tipo o terceiro andar, fora do horário da faxina. Isso tá certo? Eu só tava limpando onde pediram. Clarissa fechou o papel devagar. Marta, não me entenda mal, tá? Eu sei que você é esforçada, mas tem gente achando que você tá querendo aparecer demais, e tem lugares onde sua presença fora de hora pode gerar ruído, entende? Eu não pedi atenção de ninguém, só fiz o que qualquer um poderia ter feito. Clarissa sorriu de canto. Mas você entende que, para a empresa, isso pode passar uma imagem complicada? Tipo, a faxineira ganhando um carro, aparecendo no site, dando entrevista. É bonito, mas não é profissional. Pode confundir a hierarquia, sabe? Marta ficou olhando para ela por alguns segundos. Aquilo já não era mais sobre trabalho. Era pessoal. Você quer que eu me esconda? Não, imagina. Só quero proteger você. Tem muita inveja nesse lugar. Gente que fala mal, que distorce as coisas. Não quero que você vire alvo. Mas quem tá distorcendo aqui é você. A frase foi dita num tom baixo, mas firme. Clarissa arregalou os olhos por um segundo. Surpresa. Marta se levantou da cadeira devagar. Se alguém tá incomodado comigo, é porque se incomoda com o que eu represento. E isso não é problema meu. Clarissa tentou segurar o tom. Cuidado com a forma como você fala comigo, Marta. Eu sou sua superior. E eu sou funcionária, com os mesmos direitos que os outros. Sem levantar a voz, Marta virou as costas e saiu da sala. Foi a primeira vez que alguém respondeu Clarissa daquele jeito. E isso doeu mais do que qualquer humilhação pública. A raiva tomou conta. Mas ela não ia agir no impulso. Ia com calma, como sempre fez. Iria derrubar Marta do jeito que sabia fazer. Por dentro, silenciosamente. No mesmo dia, Clarissa fez reuniões com líderes de outros setores. Começou a plantar ideias. Disse que o caso da porta estava virando um excesso de exposição, que estavam perdendo o foco do trabalho. Insinuou que a história toda poderia virar um risco para a reputação da empresa. Aos poucos, começou a espalhar desconfiança. No fim do dia, Marta foi chamada novamente, mas dessa vez pelo setor jurídico. Nada demais, disseram. Só para assinar um termo de responsabilidade, já que ela tinha ganhado um prêmio de alto valor. Tudo formalidade. Mas quando ela chegou lá, percebeu que o clima era outro. Mais frio, mais travado. Um dos advogados perguntou se ela tinha recebido ajuda externa. Outro quis saber se ela já conhecia o sistema de travamento da porta antes do desafio. As perguntas vinham educadas, mas com tom de acusação. Ela respondeu tudo com clareza. Disse que não, que só conhecia o prédio porque trabalhava ali há anos, que lembrava de coisas da reforma, que observou a porta por curiosidade, nada mais. No final assinaram o documento, mas deixaram um aviso. Qualquer nova informação pode gerar reavaliação do prêmio. Quando ela saiu da sala, já sabia de onde vinha aquilo. Clarissa não ia parar. Tinha começado o jogo sujo, só que Marta também não ia recuar. O corredor estava mais silencioso do que nos outros dias. Tinha um clima estranho no ar. Aquela euforia toda do começo do desafio já tinha virado outra coisa. Tinha gente que ainda vinha ver, mas era mais por curiosidade do que por esperança. A fila já não era longa, e a maioria dos que tentavam faziam mais por graça do que por acreditar que iam conseguir alguma coisa. Marta chegou ali perto sem fazer barulho. Tinha acabado de limpar as escadas de emergência e vinha com o carrinho pela lateral. Parou uns metros antes da porta, como se fosse só mais um dia. Mas dessa vez, alguma coisa nela parecia mais firme, mais decidida. Não era nem pelo prêmio, nem por querer provar nada. Era por ela, porque tinha escutado as conversas, sentido os olhares, ouvido as dúvidas disfarçadas de elogio. E porque, por dentro, ela sabia.
Sabia o que ninguém ali sabia. Ela encostou o carrinho na parede e respirou fundo. O corredor estava quase vazio. Só tinha uma moça do TI mexendo no celular, sentada no chão, e 2 estagiários que assistiam de longe. Clarissa não estava por perto. Pela primeira vez, Marta estava ali sem que ninguém estivesse fiscalizando seus passos. Ela chegou perto da porta e se abaixou. Primeiro observou bem a base, depois o batente, a parte de cima. Passou a mão pela madeira, não para tentar abrir, mas para sentir. Ali não tinha só uma tranca. Tinha um padrão, um tipo de sistema que lembrava coisas antigas, da época da reforma. A madeira, mesmo pintada, não era original. A moldura estava mais funda do que o normal, e os encaixes do batente tinham marcas que não eram visíveis de longe. Eram pequenos detalhes que só alguém com um olhar técnico perceberia. E ela tinha esse olhar. Lá atrás, antes de ser faxineira, Marta trabalhava na área de construção. Ajudava em obras, levantava a parede, fazia instalação, resolvia problema escondido que engenheiro nem via. Foi nessa época que aprendeu a identificar portas disfarçadas, passagens seladas, trancas feitas para parecer que não estavam lá. E essa porta ali na empresa, apesar de toda a graça e mistério, era só isso, uma porta mal escondida. Ela se levantou devagar, olhou em volta, pegou um pano do balde fingindo limpar e com a outra mão tocou no rodapé, num ponto específico do lado esquerdo. Não era visível, mas ali tinha uma tampa fina, coberta por tinta. Quando pressionou com o polegar, sentiu o clique leve. 1 segundo depois, o som. Era quase nada, mas ela ouviu. A trava tinha sido liberada. Ela ficou parada por alguns segundos, sem comemorar. Era como se estivesse testando a própria memória. Só depois disso virou a maçaneta, e dessa vez ela girou com suavidade. A porta abriu. O estagiário viu primeiro, levantou rápido e arregalou os olhos. Abriu. A moça do TI também se levantou, deixando o celular cair no colo. Como assim? Ela abriu? Marta deu um passo para trás com a porta aberta à sua frente. Não disse nada. Não fez cara de vitória. Só ficou ali. Em poucos segundos mais gente começou a aparecer. O corredor, que estava calmo, virou um ponto de encontro de novo. Gente descendo pela escada, outros subindo do elevador. Quando viram a porta escancarada, a reação foi a mesma. Choque. Heitor apareceu quase correndo. Chegou ajeitando a camisa, perguntando o que tinha acontecido. Um dos gerentes explicou em voz alta, com um sorriso de quem ainda não acreditava. Foi ela, Marta. Abriu a porta. Heitor olhou para Marta e depois para a porta como se tivesse levado um soco. Caminhou devagar até lá, passou a mão pela lateral da maçaneta, conferiu o encaixe. Estava mesmo destrancada. Não tinha sinal de arrombamento nem de força. Só tinha sido aberta. De verdade. Clarissa chegou pouco depois, descendo do elevador. Quando viu a cena, parou no meio do corredor. Não disse nada. Só observou. A cara dela era de quem estava tentando controlar tudo por dentro, mas não estava conseguindo. Ela apertava a prancheta contra o corpo, como se aquilo fosse um escudo. Heitor se aproximou de Marta, e pela primeira vez, olhou para ela diferente. Não era mais um olhar de quem se diverte com a situação. Era um olhar de respeito, de dúvida, talvez até de medo. Você conseguiu. Marta assentiu. Simples. Sim. Como? Eu vi a reforma. Sabia como essas portas funcionam. Era só lembrar onde ficava a trava. E você lembrou. Lembrei. Ele ficou um tempo em silêncio, depois riu, mas dessa vez sem deboche. Era uma risada nervosa de quem tinha sido surpreendido para valer. Tá bom, eu prometi. E eu cumpro. O carro é seu. O corredor inteiro ouviu. Alguns aplaudiram, outros filmaram. Marta ficou parada, sem sorrir. Estava em paz, mas não orgulhosa, porque não tinha feito para provar nada. Só queria ver se ainda sabia do que era capaz. Heitor esticou a mão para ela. Ela apertou com firmeza. Clarissa, do fundo, virou de costas e saiu devagar, engolindo o que estava sentindo. Sabia que tinha perdido aquela batalha, mas a guerra, na cabeça dela, ainda estava em aberto. Marta não olhou para ela. Nem precisava. Já tinha vencido a porta.
Agora o que viesse pela frente ela encararia. A porta estava aberta, mas ninguém entrava. O corredor inteiro ficou em silêncio. Era como se aquele clique tivesse parado o tempo. Todo mundo só olhava, esperando alguma coisa acontecer. Só que nada acontecia. Não tinha música, não tinha luz especial, não tinha prêmio brilhando lá dentro. A sala era só uma sala velha, com cheiro de fechado, poeira no ar, caixas empilhadas e móveis antigos cobertos por lençóis encardidos. Um arquivo morto. Simples assim. O estagiário que estava mais perto tentou dar um passo, mas parou. Parecia ter medo de entrar. A moça do TI, que já tinha levantado, ficou atrás dele. Todo mundo só queria olhar de fora. Era como se entrar fosse estragar alguma coisa. Heitor continuava parado, olhando lá dentro. Cruzou os braços, encostou na lateral da porta e deu uma olhada geral na sala. Deu para ver que ele não sabia muito bem o que sentir. Por um lado, a brincadeira dele tinha dado certo. Alguém conseguiu abrir. Por outro, não era do jeito que ele esperava. A sala era feia, sem graça. O desafio perdeu a mágica na hora que foi vencido. Ele soltou um suspiro curto e falou, mais para ele mesmo do que para os outros. Não era o que eu lembrava. Marta estava ali do lado, com os olhos fixos lá dentro. Ela também não parecia surpresa. Sabia o que tinha por trás da porta. Não esperava encontrar nada além de entulho. Clarissa se aproximou devagar, em silêncio. Parou perto da entrada, mas sem passar da linha da porta. Olhou como se estivesse avaliando algo perigoso. Ela também não falou nada, só ficou observando. Heitor virou para ela e perguntou, "Você lembrava dessa sala?" Ela respondeu baixo, "Não, nunca entrei aqui." Um dos gerentes mais antigos, o César, apareceu logo atrás. Tinha trabalhado na empresa desde o começo, antes mesmo de Heitor assumir a direção. Essa sala aí era usada na época do pai do Heitor. Tinha muita coisa guardada aqui. Quando fizeram a reforma, ninguém quis mexer. Só trancaram tudo. Eu achei que tinham demolido. O clima ficou mais esquisito, como se todo mundo tivesse invadido um lugar que não era para ser aberto. Marta foi a primeira a cruzar a linha da porta. Entrou devagar, respirando fundo. Passou os olhos por tudo. Andou até uma das estantes cobertas. Levantou o pano e revelou uma pilha de pastas grossas, todas empoeiradas. Os dedos dela tocaram o topo das capas. Algumas tinham datas antigas, outras etiquetas amareladas. Heitor entrou logo depois, com passos lentos. Foi até uma mesa no canto e puxou o lençol. Tinha um monitor velho, de tubo, daqueles que ninguém mais usa. Ao lado, uma caixa de papéis com logos antigos da empresa, de antes da marca mudar. Parecia um museu desorganizado, tudo parado no tempo. Clarissa ficou do lado de fora, mas espiava. Os outros funcionários começaram a dispersar. A maioria já tinha visto o suficiente. O desafio tinha acabado. O mistério também. Só restava agora uma sala antiga e a história de como ela foi aberta. Lá dentro, Marta continuava andando com cuidado. Não era por medo, era por respeito. Sentia que aquele espaço guardava mais do que papel velho. Era a memória de muita coisa que ninguém queria mais lembrar. Parou em frente a um armário de metal trancado. Não tentou abrir. Só olhou, depois voltou os olhos para Heitor. Ele pegou um dos papéis da caixa e leu rápido. Fez uma cara estranha, como se tivesse lido algo importante. Guardou de novo. "Você sabia o que tinha aqui dentro?" perguntou, sem tirar os olhos da caixa. Mais ou menos. E mesmo assim quis abrir. Era só uma porta, mas tinha história atrás dela. Heitor olhou para ela como se visse pela primeira vez. Do lado de fora, Clarissa começou a andar de um lado para o outro. Pegou o celular, digitou algo rápido. Depois parou, esperou e guardou o aparelho. Voltou a espiar para dentro. Aquilo estava incomodando. Muito. Marta não só tinha vencido o desafio, como tinha entrado num espaço que ninguém tinha permissão. Era como se ela tivesse cruzado uma linha invisível. E Clarissa sabia que, se deixasse passar, perderia o controle da situação de vez. Ela deu 2 passos para frente e finalmente falou: "Isso aqui devia estar trancado por um motivo. Talvez não seja seguro ficar fuçando coisa antiga." Marta virou o rosto na direção dela sem sair do lugar. "Ninguém tá fuçando. Só estamos olhando."
Mesmo assim, tem documentos aí, equipamentos fora de uso, pode ter coisa confidencial. Heitor se levantou da mesa com calma e respondeu antes que Marta dissesse qualquer coisa. Se tem coisa confidencial aqui, a gente precisa ver, saber o que está guardado. Isso devia ter sido feito há anos. Clarissa não respondeu, cruzou os braços e ficou quieta. Marta saiu da sala primeiro, passou por Clarissa sem desviar o olhar. Depois pegou o carrinho de limpeza e foi embora. O corredor estava mais vazio. O clima era outro. Heitor ficou mais alguns minutos lá dentro, mexendo em caixas. Quando saiu, parecia mais sério. Mandou César chamar alguém do arquivo da empresa para começar a organizar o que tinha ali. Disse que queria uma lista com tudo que estivesse na sala, nome por nome. Clarissa tentou conversar com ele logo depois, mas foi ignorada. Ele não estava com paciência. Quando Marta chegou no vestiário do térreo, sentou por alguns segundos no banco do canto. Olhou as mãos. Estavam limpas, mas ela sentia como se tivesse mexido em pó demais. Não o pó da sala, o outro, o da memória. Tinha coisa ali dentro que ia mexer com muita gente. E ela sabia. Naquela noite quase ninguém saiu da empresa no horário. Não era expediente extra nem trabalho atrasado. Era curiosidade mesmo. A sala aberta por Marta tinha virado um novo centro de atenção. O burburinho tomou conta de todos os setores. Uns falavam que ela tinha descoberto documentos secretos. Outros achavam que dentro daquelas caixas estavam os projetos que fundaram a empresa. Até Heitor, que sempre bancava o engraçadão, tinha ficado sério depois que começou a mexer na papelada. No dia seguinte, antes mesmo das 8 da manhã, 3 caras do setor de arquivos já estavam no terceiro andar, com luvas, máscaras e etiquetas nas mãos. A ordem tinha vindo direta da sala do chefe. Catalogar tudo, caixa por caixa, nome por nome. Nada podia sair de lá sem ser registrado. O mais estranho foi que Heitor pediu para que os documentos fossem fotografados e depois levados para uma sala separada. Ele não queria que o conteúdo ficasse ali muito tempo. Marta não voltou à sala. Ficou no andar de baixo, cuidando das tarefas normais. Mas a cabeça dela estava a mil. Sabia que dentro daquela sala tinha mais do que papel velho. Sabia porque lembrava da época da obra. Não era só faxina que ela fazia antigamente. Quando a empresa ainda era chão de cimento e parede crua, ela trabalhava ali dentro, junto com a equipe que levantou tudo aquilo. Carregava material, montava estrutura, ajudava na elétrica, fazia parte do time. Foi nessa época que viu de perto coisas que ninguém mais viu. Na época, o pai de Heitor ainda era vivo. Ele quem comandava a empresa. Um homem duro, metódico, que não falava muito com os operários, mas queria tudo certo no menor tempo possível. Era ele quem dizia onde cada sala seria construída. Foi ele quem mandou lacrar aquela porta. Ninguém entendia por quê, mas seguiram as ordens. Marta não esqueceu de um dia específico. Um engenheiro apareceu na obra com pressa, segurando uma maleta e falando baixo com o chefe. Eles entraram na sala que estava quase pronta, olharam ao redor e depois mandaram fechar tudo. Nem chegou a ser usada. A ordem foi clara: selar a porta, pintar tudo por cima e fingir que não existia. Ela não entendeu nada na época, mas aquilo ficou guardado na cabeça. E agora, tantos anos depois, a mesma sala estava aberta e as caixas ainda estavam lá dentro. Enquanto isso, Heitor analisava os documentos em silêncio. A maioria era coisa de projeto antigo, planilhas, relatórios internos. Mas algumas pastas tinham nomes estranhos, códigos que ele não conhecia e carimbos de confidencial. Dentro de uma delas, encontrou um conjunto de contratos antigos com assinaturas do pai. O que chamou a atenção foi o nome de uma empresa terceira, que teoricamente nunca tinha feito parte das obras. Ele chamou César, o gerente mais antigo, para conversar. "Você lembra dessa construtora aqui?" perguntou, mostrando o papel. César olhou e franziu a testa. "Não muito, acho que eram os responsáveis pela parte de segurança da obra, mas sumiram no meio do projeto." "Por quê?" Heitor mostrou o restante do documento. "Estão dizendo aqui que eles também cuidaram do sistema de travamento daquela sala." César fez cara de quem não gostou daquilo. "Isso nunca foi falado, pelo menos não comigo."
Heitor passou a mão no rosto. Tem mais. Tem contrato dizendo que uma parte do orçamento foi desviada para essa empresa. E ninguém sabe onde isso foi parar. Foi nesse momento que ele percebeu. A porta não era só uma brincadeira. Tinha coisa ali que o pai dele escondeu. Coisa feia. Marta, lá embaixo, lavava o chão do corredor da recepção quando o interfone tocou. Era da sala do chefe. Uma voz seca. Seu Heitor pediu para a senhora subir, se puder. Ela tirou as luvas, lavou as mãos e foi. Quando entrou na sala dele, Heitor estava sozinho, sem os seguranças, sem os gerentes. Sentado na mesa, com a mesma pasta nas mãos. Pode sentar, Marta. Ela se sentou sem pressa. Você estava aqui na época da construção, né? Tava. E lembra dessa sala? Lembro. Você viu alguma coisa acontecer ali dentro? Marta demorou um pouco para responder. Vi gente entrando. Gente que nunca mais apareceu. Vi a sala ser lacrada sem motivo. Vi medo. Heitor não gostou da resposta, mas não duvidou. Meu pai mandou esconder tudo. Tem documentos aqui que mostram que parte da obra foi paga com dinheiro que não deveria existir. Empresas fantasmas, fornecedores que não entregaram nada, mas receberam. E isso foi tudo jogado lá dentro. Marta ficou em silêncio. Eu achei que abrir essa porta seria só uma piada. Mas agora eu não sei mais o que fazer com isso. Ela olhou firme para ele. Agora que tá aberto, não tem mais como fingir que não viu. Ele encostou na cadeira. Você entende o tamanho disso? Entendo. Você entende o que isso pode causar se alguém lá fora descobrir? Entendo também. Heitor olhou pela janela. E você vai contar para alguém? Eu não preciso. Ele voltou o olhar para ela. Por quê? Porque só o fato de você me chamar aqui já mostra que alguma coisa tá mudando. E o que você vai fazer com isso é problema seu. A conversa terminou ali. Heitor não disse mais nada. Marta se levantou e saiu. Clarissa, do lado de fora da sala, fingia estar de passagem, mas tinha escutado quase tudo. Não gostou do que ouviu. Sabia que, se Heitor tivesse algo para esconder, agora estava nas mãos da única pessoa que ele não conseguia controlar. E isso mudava o jogo todo. Clarissa entrou na sala dela e trancou a porta. Largou a prancheta na mesa com força, sem cuidado nenhum, e encostou na parede como se tivesse levado um soco no estômago. A conversa de Heitor com Marta ainda martelava na cabeça dela. Não conseguia tirar aquelas frases da memória. E você vai contar para alguém? Eu não preciso. O tom daquela mulher, aquele jeito calmo, direto, como se tivesse o controle de tudo. Aquilo deixava Clarissa fora de si. Ela olhava pela janela da sala e sentia o sangue fervendo. Não era mais só sobre o carro. Não era mais sobre a porta. Agora, era sobre posição. Sobre quem manda e quem obedece. Sobre respeito. Na cabeça dela, Marta estava se tornando um problema real. Uma ameaça. Clarissa sempre se viu como parte importante da empresa. Não era só a gerente de RH. Era a pessoa que mantinha tudo nos trilhos, que sabia quem era quem merecia crescer, quem devia ser ignorado. Ela controlava as conversas nos bastidores, as avaliações de desempenho, as indicações para promoção. Se alguém subia, era porque ela deixava. Mas agora, uma faxineira tinha furado esse sistema, e sem pedir permissão. Clarissa pegou o celular e ligou para um nome da lista de contatos que ela evitava usar. Era um dos conselheiros mais antigos da empresa, que já tinha trabalhado com o pai de Heitor. Ela nunca gostou muito dele, mas sabia que ele ainda tinha influência nas decisões estratégicas. Doutor Augusto, aqui é a Clarissa, do RH, tudo bem? Olha, eu tô te ligando porque surgiram uns assuntos delicados aqui na sede, envolvendo uma funcionária e documentos antigos. Sim, exatamente. Acho que o senhor deveria vir até aqui, pessoalmente. Ela desligou sem entrar em muitos detalhes. Sabia que só o tom da ligação já ia fazer o homem aparecer, e isso era tudo que ela queria por enquanto. Depois disso, puxou um bloco de anotações e começou a escrever tópicos, coisas que ela poderia usar contra Marta. Nada concreto, mas já era um começo. Escreveu: acesso não autorizado à sala, informações confidenciais, participação em desafio com vantagem prévia, contato direto com diretoria sem intermediação.
Ela sabia que nada daquilo era exatamente ilegal, mas no mundo corporativo, bastava levantar suspeita. Bastava fazer barulho no lugar certo. E isso ela sabia fazer muito bem. Na hora do almoço, Clarissa foi até o refeitório. Não era comum ela comer ali com os funcionários. Mas, naquele dia, quis circular. Sentou sozinha numa mesa perto da parede e ficou observando. Queria ver as reações, escutar os comentários. Logo ouviu 2 funcionários da manutenção conversando. Você viu o que a Marta falou pro Heitor? Parece que ela sabia de umas coisas da sala. E dizem que tem papel assinado pelo pai dele no meio. Coisa pesada. Será que isso vai dar ruim para a empresa? Clarissa segurou o sorriso. Era exatamente isso que ela queria. Semente plantada. Ela levantou, jogou o resto do suco no lixo e foi embora. Aquela tarde seria só o começo. Por volta das 3 horas, o tal conselheiro, Augusto, chegou. Terno escuro, cabelo branco, cara de quem não perde tempo com conversa mole. Subiu direto para a sala de Clarissa, que já estava esperando com uma pasta pronta. Bom te ver de novo, ela disse fingindo simpatia. Ele não retribuiu o sorriso. Você me chamou por quê? Clarissa foi direto ao ponto. Abriu a pasta, tirou algumas cópias dos documentos que tinha conseguido das mãos de um estagiário desavisado e mostrou para ele. Tem uma funcionária nova causando confusão aqui dentro. Abriu uma sala que estava trancada há anos. Lá dentro, encontramos contratos antigos, alguns com irregularidades sérias. A questão é, ela teve acesso antes de todo mundo. Sabia onde mexer. Pode ter manipulado a situação. Augusto olhou os papéis sem pressa. Você tem prova disso? Não, ainda não. Mas já ouvi coisas e, sinceramente, a imagem da empresa tá em risco. E Heitor? Ele acha que é só uma coincidência. Tá envolvido demais. Foi ele quem lançou o desafio, lembra? Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. Depois fechou a pasta. Não mexe com isso agora. Me dá 2 dias. Eu vou conversar com os outros. Se for o que você tá dizendo, a gente age. Clarissa fingiu que aceitou, mas por dentro, sabia que não podia esperar 2 dias. Na manhã seguinte, ela armou o segundo passo. Mandou uma mensagem anônima para o setor de comunicação da empresa, dizendo que a história da porta e do carro estava ganhando comentários negativos nas redes internas. Pediu que qualquer postagem sobre o assunto fosse pausada. Depois foi até a recepção e avisou pessoalmente que não era para deixar jornalistas ou curiosos de fora entrarem sem autorização direta do RH. O que ela não sabia é que naquele mesmo momento, Marta estava sentada com um dos líderes do setor de engenharia, contando o que lembrava da época da obra. Heitor tinha pedido para registrar tudo. Ele queria montar um dossiê sobre a origem da sala e queria o nome de todos os responsáveis. Quando Clarissa soube disso no fim do dia, quase quebrou a caneta na mão. Aquela mulher não ia parar. E se ela não parasse, Clarissa ia fazer de tudo para puxar o tapete dela. Heitor passou a noite no escritório. Não dormiu. Não foi para casa. Mandou a secretária embora às 8 da noite e ficou ali, sozinho, com aquela pilha de papéis antigos em cima da mesa e a cabeça cheia de perguntas que ele nunca pensou que ia ter que fazer. Por muito tempo, ele se achou no controle de tudo. Achava que entendia a empresa, que sabia o que se passava em cada andar, em cada setor, achava que mandava, mas agora se sentia pequeno, cercado de coisa que não fazia ideia. A tal porta, que parecia só uma brincadeira, escancarou um buraco que vinha de muito antes dele. Leu e releu os contratos antigos, as assinaturas do pai, as transferências esquisitas de dinheiro. Algumas assinaturas não eram nem do pai dele, pareciam forjadas. Outras tinham carimbo, mas não tinham origem. Nomes de empresas que nunca mais apareceram. Endereços que não existiam. Tudo em papéis com aparência oficial, mas com cheiro de sujeira. Na manhã seguinte, às 7h30, ele já estava de pé na sala de reuniões do 5º andar. Chamou apenas 3 pessoas. César, o gerente antigo, Jéssica, do setor jurídico, e Marta. Ela chegou pontual, com o uniforme azul, o crachá pendurado no bolso e os olhos atentos. Entrou, disse bom dia e sentou na ponta da mesa, longe de todo mundo. Não parecia intimidada, parecia pronta.
Heitor começou a reunião com um aviso seco. Isso aqui não vai para os registros da empresa. É uma conversa fora da agenda. Ninguém fala disso com mais ninguém até eu decidir o que fazer. Os outros concordaram com a cabeça. Ele olhou para Marta. Você lembra do nome da empresa que fez a instalação daquelas portas? Lembro só da sigla. TCBR. O resto apagaram da placa na época da pintura. Mas era esse o nome que a gente via. Heitor puxou uma pasta com folhas impressas. Não existe mais. Sumiu do mapa há mais de 10 anos. Nunca entregaram nota fiscal. Não tem CNPJ ativo, não tem nada. Ou seja, era fantasma desde o começo, disse Jéssica com expressão fechada. César concordou com um resmungo. A gente foi usado, falou Heitor. Meu pai escondeu coisa séria aqui dentro. E agora, tudo isso tá caindo no meu colo. Jéssica perguntou. Você quer abrir um processo contra o espólio dele? Heitor ficou em silêncio. Nesse momento não. Não vou mexer nisso sem entender melhor. Mas vou montar um relatório interno com tudo. Desde o começo da obra até agora. Se isso vazar, quero estar preparado. Foi quando ele se virou para Marta de novo. Você já foi muito além do que devia. E eu tô dizendo isso de forma positiva. Ela não respondeu. Você já trabalhou com obra antes. Não é só uma faxineira. E você conhece esse prédio melhor do que qualquer um aqui. Marta só balançou a cabeça. Não sou melhor do que ninguém. Só prestei atenção. Heitor deu um leve sorriso, mas o rosto continuava sério. Se você quiser, a partir de hoje, vai ter uma função nova. Quero que me ajude a revisar as plantas da empresa, rever a estrutura, reavaliar tudo que foi construído nos primeiros anos. Vamos montar um comitê. Você entra como apoio técnico. Pode ser? Pode. Mas vai dar trabalho. Eu aguento. A reunião seguiu por mais 1 hora. Traçaram o começo de um plano. Iriam vasculhar as outras salas antigas, abrir armários, arquivar tudo. Heitor queria saber se aquela sala era a única com esse tipo de conteúdo. Não queria mais surpresas. Quando a reunião acabou, Marta foi direto para a sala de equipamentos, pegou um rádio antigo que os funcionários raramente usavam e ligou no canal da segurança. Pediu acesso ao depósito do subsolo, que estava fechado havia anos. Disse que fazia parte do novo projeto. O segurança hesitou, mas liberou. Clarissa, que vinha subindo as escadas do 4º andar, viu Marta passando com uma prancheta na mão e um crachá temporário de consultora interna pendurado no pescoço. Quase caiu para trás. Parou, ficou olhando de longe. Não sabia dessa história. Ninguém tinha falado nada. Ela, que sempre recebia as atualizações sobre cargos, promoções, movimentações internas, não foi informada. Isso para ela era uma afronta. Na mesma hora, desceu pro RH, entrou na sala dela e mandou uma mensagem direto para Augusto, o conselheiro. Não perguntou se podia ligar. Não explicou nada. Só escreveu. Marta foi nomeada consultora interna. Está acessando áreas restritas da empresa. Heitor não informou o RH. A situação saiu do controle. Minutos depois, recebeu a resposta. Já estamos cientes. Aguarde instruções. Clarissa largou o celular na mesa com força. O que ela mais temia estava acontecendo. Estava sendo deixada de fora. Do outro lado do prédio, Marta caminhava pelo corredor do subsolo. Estava sozinha. As paredes ali eram diferentes, antigas, com tinta descascando e placas tortas. Algumas lâmpadas piscavam. Abriu a porta do depósito com a chave que o segurança entregou. Lá dentro, mais caixas, mais arquivos embolorados, mais passado esquecido. Ligou a lanterna do celular e começou a andar. No fundo da sala, uma parede com buraco no rodapé chamou a atenção. Tinha sinal de reforma mal feita, massa corrida cobrindo algo por cima. Ela se ajoelhou e tocou. A sensação era familiar. Sabia o que tinha ali, mas pela primeira vez sentiu um arrepio. Como se aquilo que estava enterrado debaixo daquela parede fosse maior do que ela imaginava. Deu 2 passos para trás. Ficou em pé, respirou fundo e entendeu que, se Heitor queria mesmo descobrir tudo, ainda ia ter que encarar coisa que talvez preferisse deixar enterrada. No dia seguinte, por volta das 9 da manhã, Marta foi chamada de novo à sala de Heitor. Mas dessa vez, ela mesma já esperava.
Depois do que tinha visto no subsolo, já sabia que alguma conversa mais séria ia acontecer. Não teve aviso formal, nem e-mail marcado. Um estagiário apareceu perto da copa e disse que o chefe queria falar com ela rapidinho. E lá foi ela. Heitor estava sentado sozinho, olhando para o monitor com cara de quem não dormiu direito. Na frente dele, 2 caixas abertas e uma pilha de relatórios antigos. Assim que Marta entrou, ele fechou a tela e apontou para a cadeira. Pode sentar. Ela se sentou tranquila, como sempre. A diferença era que agora, ele já não olhava mais para ela com aquele ar de superioridade. Parecia alguém que reconhecia em silêncio que estava diante de uma pessoa que sabia mais do que ele. Você viu o que tinha no depósito? Vi. E tem coisa enterrada ali. Heitor não respondeu de imediato. Passou a mão no queixo, pensativo. Eu pedi para a segurança lacrar aquela sala. Só você e eu temos acesso por enquanto. Marta assentiu com a cabeça. E agora você vai me contar o que está acontecendo de verdade. Ela cruzou os braços e olhou firme para ele. Você sabe que isso tudo não começou com você, né? Eu sei. Seu pai era respeitado aqui dentro, mas muita gente tinha medo dele. E ele fazia tudo no modo dele. Não pedia opinião, não consultava ninguém. E naquela época eu não era faxineira. Eu estava na equipe da construção. Ajudava no acabamento das salas, fazia parte da parte técnica. Trabalhava pesado junto com os homens da obra. Heitor ficou surpreso, mas não interrompeu. Foi ali que eu vi coisa que não fazia sentido. Material entrando pela porta dos fundos. Caixas lacradas que ninguém podia tocar. Homens engravatados que não assinavam ponto e sumiam sem dar nome. Teve uma semana que o canteiro de obras parou só para atender um grupo que apareceu de fora. Deram ordem para fechar o acesso ao 3º andar. E foi nesse tempo que construíram aquela sala. Marta fez uma pausa. Respirou fundo. Heitor não falava nada. Só ouvia. Teve uma noite que eu fiquei até mais tarde, ajudando a pintar as escadas. E vi 2 caminhões chegando. Não descarregaram material. Levaram caixas embora. No dia seguinte a sala estava fechada e pintada. Como se nunca tivesse existido. Depois disso mandaram metade da equipe embora. Sem explicação. Você falou disso para alguém? Nunca. Por quê? Porque eu sabia que não iam acreditar. E também porque naquela época eu precisava do trabalho. E aprendi que, quando você é mulher, pobre e trabalha com a mão suja de tinta, ninguém escuta o que você tem para dizer. Heitor ficou em silêncio. Olhou de novo para o monitor, mas não ligou a tela. E por que você continuou aqui depois de tudo isso? Porque eu perdi tudo depois. Como assim? Marta se ajeitou na cadeira como se aquela parte fosse a mais difícil de contar. Um tempo depois, quando a obra terminou, fui chamada para outro serviço numa construtora menor. Fui promovida, virei líder de equipe. Comecei a coordenar pequenas reformas. Estava indo bem. Mas aí apareceu um processo. Uma obra que deu problema. Desabamento parcial. Um funcionário se machucou. Não fui culpada, mas alguém precisava pagar. E me usaram como bode expiatório. Eu não tinha advogado. Não tinha como brigar. Perdi tudo. Saí da cidade. Vim pra cá. E recomecei como dava. Faxina era o único trabalho que consegui. Então, aceitei. Heitor passou a mão no rosto, visivelmente incomodado com o que ouvia. Você ficou anos trabalhando aqui, em silêncio, sabendo de tudo isso? Sim. E por que agora? Porque agora me perguntaram. Porque agora ninguém pode fingir que não tá vendo. A sala ficou quieta. A única coisa que se ouvia era o som do ar-condicionado soprando no canto. Heitor se levantou da cadeira, andou até a janela e ficou de costas para ela. Você tem noção do que isso pode virar, né? Tenho. Se a imprensa souber, se o conselho souber, podem cair em cima de mim como se eu tivesse envolvido. Você vai ter que escolher um lado. Ou tenta esconder o passado do seu pai, ou conserta o presente. Ele se virou devagar. E você, o que você quer com tudo isso? Marta demorou um pouco para responder, mas quando falou foi simples. Eu não quero nada. Não tô atrás de cargo, nem de promoção, nem de reconhecimento. Eu só quero justiça. Quero que as pessoas certas saibam o que foi feito. E que ninguém mais tape os olhos como fizeram comigo. Heitor voltou para a mesa. Pegou uma folha em branco, escreveu algumas palavras e assinou.
Esse é o documento que confirma sua função como consultora técnica temporária, com acesso a todas as áreas internas da empresa. Isso te protege. Se alguém vier te questionar, mostra isso. Marta pegou o papel, leu rápido e guardou na bolsa. Antes de sair da sala, olhou uma última vez para ele. Você sabe que tem gente tentando te sabotar, né? Eu sei. E tem gente que vai tentar me calar também. Eu sei disso também. Então você precisa agir antes. E saiu. Assim que a porta se fechou, Heitor se jogou na cadeira. Sentia que tudo estava prestes a explodir. O pai dele tinha deixado mais do que uma herança complicada. Tinha deixado fantasmas. E agora eles estavam todos saindo do armário. Clarissa nunca soube perder, nem no jogo da velha. Sempre teve essa mania de querer estar no controle, de precisar ser a pessoa com mais informações, com mais acesso, com mais moral. E quando alguém ameaçava esse lugar que ela achava que era só dela, a máscara dela rachava. Naquele dia, ela ficou sabendo do novo cargo de Marta pelos outros. Não foi chamada na reunião, não foi avisada, não recebeu nenhum comunicado. Para ela, isso era um tapa na cara. Uma faxineira sendo nomeada consultora técnica, passando por cima do RH sem nem bater na porta antes. Isso para Clarissa era uma afronta. Quando a notícia chegou, ela estava no café da manhã com 2 supervisores. Os 2 comentavam como Marta tinha surpreendido mais uma vez. Um deles chegou a dizer rindo: "Se bobear, daqui a pouco é ela quem vai mandar aqui." Clarissa não riu. Só fechou a cara e saiu da mesa sem falar nada. Subiu direto para o computador e começou a vasculhar os arquivos internos. Queria entender o que exatamente Heitor tinha feito. Não achou nenhum registro oficial da mudança de cargo. Nada no sistema. Isso deixou ela ainda mais furiosa. Mandou uma mensagem para a secretária do presidente, pedindo explicações formais. A resposta veio fria. Orientação direta da presidência. Sem repasse ao RH por enquanto. Isso era humilhação. Clarissa jogou o celular na mesa, se levantou e foi direto até a sala onde Marta estava trabalhando naquele momento. Era uma sala nos fundos, onde estavam organizando todos os arquivos antigos da empresa, agora com a ajuda de 2 funcionárias do jurídico e um técnico da área de segurança predial. Ela entrou sem bater. Marta estava em pé, de luvas, tirando poeira de uma estante antiga. Olhou por cima do ombro e viu Clarissa parada na porta, com cara de quem tinha acabado de engolir um limão. "Oi", disse Marta, como se nada tivesse acontecendo. Clarissa não respondeu de cara. Entrou devagar e disse em tom baixo: "Você acha certo isso tudo que está acontecendo?" Marta virou de frente com calma. "O que exatamente?" "Essa história de você virar consultora, de ter acesso a documentos, de andar pela empresa como se fosse dona." "Eu não tô andando como se fosse dona. Tô fazendo o que me pediram para fazer. Mas você não estudou para isso. Você não tem diploma. Você não tem formação. Tem gente aqui dentro que ralou anos para chegar num cargo técnico e nunca teve metade das oportunidades que você tá tendo em uma semana. Então talvez o problema não seja o que eu tô fazendo. Talvez o problema seja quem tá fazendo." Clarissa deu uma risada seca, sem humor nenhum. "Você tá se achando agora, né? Achando que porque ganhou um carro e virou a queridinha do Heitor, pode fazer o que quiser. Eu não tô me achando. Eu só não tô mais abaixando a cabeça pra você." Essa frase bateu forte. Clarissa ficou 1 segundo em silêncio, como se tivesse levado um tapa invisível. Depois fechou a cara de vez. "Você não vai durar muito nisso. Sabe por quê? Porque isso aqui é uma empresa de verdade. E empresa tem regras. E quando alguém começa a aparecer demais, sem ter base, sem ter preparo, acaba caindo. Porque o sistema derruba. Então talvez seja a hora de mudar o sistema." Clarissa não respondeu. Virou de costas e saiu. O barulho do salto batendo no chão do corredor era como um aviso de guerra. Ela voltou para a sala dela, trancou a porta e ligou o computador. Se ela não podia derrubar Marta de frente, ia derrubar por trás. Começou a redigir um relatório interno, usando tudo o que podia transformar em suspeita. No título, "Possíveis irregularidades no processo de movimentação de função. Funcionária, Marta da Silva Andrade."
Escreveu sobre o acesso não autorizado à sala trancada, sobre a nomeação informal, sem o conhecimento do RH, sobre os riscos de reputação por causa da exposição midiática que a história tinha gerado. Terminou o documento sugerindo uma revisão urgente da posição atual da funcionária para evitar precedentes perigosos. Mandou esse relatório direto para o Conselho Consultivo, com cópia para Augusto, e ficou esperando. Mas Clarissa não sabia que, naquele exato momento, Heitor estava reunido com os advogados da empresa em outra sala, explicando tudo o que havia descoberto nos papéis antigos, e que já tinha decidido abrir uma auditoria interna. E mais, que Marta faria parte dessa auditoria como observadora técnica, com direito à voz em cada etapa. Enquanto ela tentava derrubar, Heitor fortalecia. Mas Clarissa não parava. Ligou para uma amiga que trabalhava numa agência de notícias local. Não contou tudo, mas jogou a isca. Lembra daquela história da faxineira que ganhou um carro de luxo? Parece que tem mais coisa por trás. Talvez até fraude. Só achei que você devia saber. A jornalista ficou curiosa. Disse que ia investigar. Clarissa desligou o telefone com um meio sorriso. Tava plantando de novo. O que ela ainda não sabia é que Marta também tinha começado a cavar. E o que Marta ia encontrar era justamente o tipo de coisa que faria Clarissa desejar nunca ter mexido com ela. As pessoas já não falavam mais só da porta. Isso tinha virado passado. O novo assunto era Marta. A mulher que até poucos dias atrás era invisível nos corredores, agora estava no centro de tudo. E o jeito como cada funcionário reagia a isso dizia muito mais sobre eles do que sobre ela. Alguns encaravam com admiração, outros com desconfiança. Tinha gente que sorria quando ela passava, fazia questão de cumprimentar, mas também tinha aqueles que viravam o rosto, fingiam que não viam ou cochichavam baixinho depois que ela saía. E no meio disso, uma coisa começou a crescer: as divisões internas. Na copa do segundo andar, 2 funcionários conversavam perto da máquina de café. Um deles era o Lúcio, do estoque. O outro, Fabiana, do setor financeiro. Eu acho que ela merece o que está acontecendo, sim. Fez mais do que muito gerente aí. Mas ela tem formação? Não tem, né? Como pode virar consultora assim, do nada? O que ela tem é experiência. E mais coragem do que um monte de gente aqui dentro. Coragem é diferente de preparo, né? Sei lá. Isso vai acabar dando problema. Esse tipo de conversa rolava o dia inteiro. Cada setor tinha seu grupo de opinião. Mas o que começou a incomodar mesmo foi quando os boatos de Clarissa começaram a circular. Alguém disse que Marta estava sendo investigada. Outro falou que ela tinha armado tudo para ganhar o carro. Teve quem espalhou que ela tinha uma ligação antiga com Heitor e que tudo era armação. E mesmo sem prova nenhuma, essas histórias começaram a se espalhar feito fogo em mato seco. Mas aí, algo inesperado aconteceu. Na sexta-feira de manhã, chegou um e-mail anônimo na caixa de entrada de vários funcionários. O título era A Verdade sobre a Sala Trancada. O conteúdo era direto, com trechos de contratos escaneados, nomes de empresas fantasmas, datas de movimentações estranhas durante a construção da empresa. Tudo ligado à sala que Marta abriu. E no final do texto, uma frase em destaque. Ela não abriu a porta por sorte. Ela sabia o que estava procurando. E ela teve coragem de encarar o que ninguém quis ver. Ninguém sabia quem tinha mandado o e-mail, mas muita gente começou a olhar para Marta de outro jeito depois disso. Um respeito diferente começou a surgir. Não era mais só pela história da porta. Era por ela ter enfrentado tudo calada, ter guardado aquilo por tanto tempo e mesmo sendo ignorada, nunca ter jogado sujo com ninguém. Teve gente que ficou incomodada. Outros se sentiram culpados. No fim da tarde, aconteceu algo que ninguém esperava. O time de limpeza, do qual Marta fazia parte até pouco tempo atrás, organizou um café simples no vestiário do subsolo. Compraram pão de queijo, bolo caseiro, fizeram café coado na hora e chamaram Marta para ir lá. Ela apareceu com a roupa simples de sempre, sem salto, sem maquiagem, sem crachá pendurado. Quando entrou, a equipe toda aplaudiu. Pra gente, você nunca deixou de ser uma das nossas, disse Dona Neide, que trabalhava lá há 15 anos e era respeitada por todo mundo.
Marta agradeceu com um sorriso tímido. Sentou, comeu bolo, conversou como sempre fez. Nada de discurso, nada de pose. Só gente sendo gente. No mesmo horário, Clarissa passava pelo corredor do terceiro andar e viu pela janela da porta de vidro uma cena estranha. Vários funcionários do setor administrativo estavam reunidos em volta de um notebook. Quando ela se aproximou, eles fecharam a tela rápido. Ela não comentou, mas entendeu que algo estava acontecendo por baixo dos panos. Gente se organizando, gente conversando fora do controle dela. Mais tarde, descobriu que tinham criado um grupo interno, escondido, com o nome Justiça Transparente. O grupo reunia funcionários de vários setores. O objetivo? Acompanhar o que estava sendo feito com os documentos da sala trancada e garantir que tudo fosse transparente. O grupo começou pequeno, mas em 3 dias já tinha mais de 40 pessoas. O que Clarissa nunca imaginou era que aquele grupo estava, discretamente, se reunindo com Marta. Eles queriam ouvir dela o que realmente tinha naqueles papéis. Queriam ajudar a mapear os documentos. Queriam participar. E ela aceitou. Não era sobre criar revolução. Era sobre mostrar que a empresa não era mais feita só de quem tinha cargo alto e falava bonito em reunião. Era sobre provar que ninguém precisa ter sobrenome importante para ser ouvido. Alguns começaram a se oferecer para ajudar com os arquivos. Outros ofereceram apoio legal. Até o pessoal da TI entrou, dizendo que podiam montar uma planilha segura, fora do sistema da empresa, para armazenar os dados antigos e cruzar com os novos. E foi nesse ponto que a balança começou a virar. Clarissa percebeu que, se continuasse sozinha tentando sabotar Marta, ia acabar sendo vista como o problema. Então mudou a estratégia. Começou a agir como se nada estivesse acontecendo. Passava pelos corredores sorrindo. Fingia que estava tudo sob controle. E até cumprimentava Marta de longe, com aquele sorriso falso que todo mundo já conhecia. Mas já era tarde, porque agora Marta não estava mais sozinha. E isso, para Clarissa, era o pior cenário possível. Clarissa não era o tipo que desistia fácil. Quando alguma coisa escapava do controle, ela não surtava por fora. Mas por dentro, a cabeça dela virava um redemoinho. E era assim que ela estava nas últimas semanas. Vendo Marta crescer dentro da empresa, ganhando apoio dos funcionários, circulando entre os andares com crachá especial, liderando reuniões com gente importante, e tudo isso sem que ela, Clarissa, tivesse dado autorização, participado, assinado nada. Ela sentia que estavam empurrando ela para o canto, como se de repente o papel dela dentro da empresa fosse só enfeite. Mas ela não ia aceitar ser deixada de lado. Se tinha uma coisa que ela sabia fazer, era virar o jogo no momento mais improvável. Clarissa passou a observar em silêncio. Parou de fazer comentários diretos, de confrontar. Voltou a sorrir nos corredores, ser simpática com todo mundo, fingir que estava de boas. Mas por trás, o plano já estava andando. Ela começou vasculhando o sistema interno. Entrou no histórico de avaliações antigas da Marta. Puxou todos os arquivos do setor de limpeza, desde o primeiro contrato dela. Procurava qualquer ponto de falha, qualquer advertência, qualquer coisa que pudesse ser usada. Não encontrou muita coisa, mas encontrou o suficiente. Uma troca de turno sem autorização, 3 anos antes, registrada em relatório como desvio de função. Era um detalhe bobo, que ninguém mais lembrava, mas ela guardou como munição. Depois disso, Clarissa procurou Carlos, um técnico da contabilidade que sempre foi meio apagado, do tipo que topa qualquer coisa se achar que vai se dar bem com isso. Chamou ele para uma conversa informal na sala dela, ofereceu café, elogiou o trabalho dele, falou que tinha planos de reestruturação na empresa e que ele poderia crescer com aquilo. No fim da conversa, jogou o assunto que realmente importava. Você saberia me dizer se os dados dos contratos antigos foram todos cruzados com as prestações de contas atuais? Carlos fez cara de quem não tinha entendido. Tipo, se os documentos novos batem com os antigos, é isso? É. E se você descobrisse alguma incoerência, mesmo pequena, isso poderia ser muito útil para nós. Principalmente se tiver sido validada por alguém que não tem autorização formal para isso.
Carlos olhou meio desconfiado. Você tá falando da Marta? Clarissa sorriu com aquele olhar calculado. Eu tô falando da segurança da empresa. No dia seguinte, Carlos mandou um e-mail interno com cópia para Clarissa e para o jurídico, apontando possíveis inconsistências na verificação de documentos arquivados. Era tudo escrito de um jeito vago, mas o objetivo era claro: lançar dúvida. Clarissa não perdeu tempo. Imprimiu o e-mail, anexou o tal relatório de desvio de função da faxina de anos atrás e escreveu um parecer próprio em nome do RH, alegando que a funcionária Marta da Silva Andrade estava atuando fora do escopo do cargo registrado em carteira e que isso poderia invalidar toda a ação de apoio técnico em auditorias internas, por falta de qualificação formal reconhecida. Mandou tudo diretamente para o conselho, com cópia para Augusto, aquele mesmo conselheiro que já andava com o pé atrás com a movimentação de Heitor. Para completar, Clarissa fez o último movimento. Acionou de forma anônima um canal externo de denúncias, dizendo que a empresa estava conduzindo uma auditoria com base em documentos manipulados, conduzida por uma pessoa sem preparo, que teria acesso a informações sigilosas, sem autorização formal do jurídico ou do RH. Pediu apuração urgente. O estrago estava feito. Na semana seguinte, Marta recebeu um e-mail do jurídico pedindo uma reunião com caráter de esclarecimento. A mensagem tinha tom educado, mas o conteúdo era pesado. Diziam que estavam apurando denúncias internas e que ela deveria comparecer com qualquer documento que comprovasse sua autorização para acessar arquivos antigos. Marta ficou em silêncio por um tempo lendo aquilo. Não era boba. Sabia de onde tinha vindo. Sabia o estilo. O tipo de jogo sujo que Clarissa jogava. E por mais que estivesse esperando alguma coisa, ainda assim, doía ver aquilo preto no branco. Heitor soube da denúncia 2 dias depois. Tinha sido pego de surpresa. Ficou irritado. Chamou Clarissa na sala dele. Você tá mexendo nisso? Ela deu um sorriso leve. Só tô fazendo meu trabalho. O RH precisa zelar pelo bom funcionamento da empresa. Se surgem irregularidades, eu tenho que reportar. E você acha mesmo que a Marta representaria algum risco, depois de tudo que ela fez? Eu acho que ninguém está acima dos processos, nem você, e nem ela. Heitor fechou a cara. Se isso for um movimento para sabotar a auditoria, eu aviso desde já, vai dar errado. Então deixa o canal interno apurar. Se tá tudo certo, não tenho o que temer. Ele dispensou Clarissa, mas ela saiu da sala com a sensação de missão cumprida. Tinha plantado a dúvida. E sabia que agora, por mais que negassem, alguém lá dentro ia começar a se perguntar se Marta realmente tinha ultrapassado o limite. A intenção dela não era derrubar de uma vez. Era minar, enfraquecer, fazer com que Marta deixasse de ser unanimidade. Se ela conseguisse isso, já seria meio caminho andado. Mas o que Clarissa não contava é que dessa vez, Marta não ia ficar calada. A notícia da reunião de esclarecimento se espalhou mais rápido do que qualquer e-mail da diretoria. Ninguém dizia nada oficialmente, mas todo mundo sabia. Era Clarissa tentando derrubar Marta. Na manhã da reunião, Marta chegou cedo. Passou pelo portão principal com o crachá no pescoço, mas não com o uniforme. Usava uma calça jeans escura, uma camisa simples e uma mochila pequena nas costas. Nada de salto, nada de maquiagem. Só ela mesma, do jeito que sempre foi. Mas quem cruzava com ela no caminho percebia algo diferente no olhar. Ela não estava com medo. Estava pronta. A reunião foi marcada para acontecer numa das salas envidraçadas do setor jurídico. Mesa longa, ar-condicionado no máximo e um monte de papel empilhado. Heitor insistiu para participar. Sentou ao lado de Marta. De frente, estavam 2 pessoas do jurídico. E ao lado delas, Clarissa, com o blazer mais caro que tinha, caneta na mão, e a cara de quem sabia exatamente onde queria chegar. O clima era tenso desde o começo. Um dos advogados começou com aquela voz neutra, tentando manter o tom calmo. Marta, estamos aqui para esclarecer alguns pontos levantados em relatórios recentes sobre sua atuação dentro da empresa. Queremos ouvir de você diretamente. Marta olhou para os 3 da mesa.
Depois ajeitou o corpo na cadeira e respondeu: "Pode perguntar." Clarissa abriu a boca antes do advogado continuar. Antes das perguntas, acho importante dizer que esse é um momento de alinhamento, não de acusação. Mas é claro que certos processos precisam seguir regras, e quando elas são quebradas... Marta interrompeu com voz firme. Que regras eu quebrei? Clarissa deu um pequeno sorriso, mas manteve o tom falso calmo. Você atuou em funções técnicas sem o devido registro. Você acessou documentos antigos sem passar pelo RH. Você ganhou espaço dentro da empresa sem passar por avaliação de mérito. Heitor respirou fundo. Ia falar, mas Marta levantou a mão levemente e pediu: "Deixa que eu falo." Ela se virou para Clarissa, os olhos nos olhos, sem gritar, sem se alterar. Desde o dia que entrei aqui, você fingiu que eu não existia. Me ignorou nos corredores, nunca respondeu um bom dia, nunca olhou na minha cara. E agora você tá incomodada porque eu apareci. Mas não foi porque eu quis. Foi porque você e um monte de gente aqui fingiu por anos que a gente do uniforme azul era só parte do fundo da empresa. Clarissa tentou interromper, mas Marta continuou. Eu não peguei cargo de ninguém. Não furei fila nenhuma. Eu não pedi esse papel. Me deram. Porque eu sabia. Porque eu vivi. Porque enquanto vocês estavam em sala com ar-condicionado, eu estava no meio do cimento, da poeira, da parede mal feita que vocês agora estão tentando esconder. Um silêncio pesou a sala. Clarissa cruzou os braços mais tensa, tentando manter a pose. Você tá se colocando como vítima, Marta. Mas ninguém aqui te atacou. Só estamos avaliando o impacto de colocar alguém sem formação técnica numa auditoria delicada. Foi nesse momento que Marta puxou da mochila um envelope e colocou sobre a mesa. Isso aqui é o laudo da obra de 2013. Eu assinei como auxiliar de engenharia na época. Tava regularizada. Isso aqui é o curso técnico de estruturas prediais que eu fiz. Terminei no mesmo ano que fui demitida por causa de um processo que eu nem cheguei a responder porque nunca tive defesa. Heitor pegou os papéis. Leu. Confirmou com os olhos. E isso aqui, continuou Marta, tirando outro papel, é a autorização assinada por você, Clarissa, autorizando meu acesso à sala de arquivo em 2017, quando eu ainda era da faxina e cobri férias de outro funcionário. Clarissa ficou sem reação. Heitor olhou para ela. Você sabia disso? Clarissa engoliu seco. Eu assino muita coisa. Não lembro de tudo. Mas assinou. Clarissa não respondeu. Marta então tirou o último papel da mochila. Dessa vez, era uma cópia do relatório que Clarissa tinha enviado para o conselho, acusando ela de agir fora do cargo, de ter sido favorecida, de manchar a reputação da empresa. Isso aqui é calúnia. E se eu quisesse, dava processo. Clarissa pela primeira vez perdeu o controle. Você acha que é quem, Marta? Só porque abriu uma porta, você virou o centro do mundo? Isso aqui é uma empresa, não é novela. Aqui tem processo, tem regra, tem hierarquia. Marta ficou de pé, devagar, sem gritar, sem se exaltar. Então começa a seguir as regras, Clarissa, porque até agora quem passou por cima de tudo para tentar me destruir foi você. A sala ficou em silêncio. Heitor se levantou em seguida. Chega, olhou para os advogados. Podem arquivar tudo. Marta não infringiu nada, e a partir de hoje qualquer ataque interno contra ela vai ser tratado como assédio profissional. Clarissa ficou em choque. Você vai me expor desse jeito? Não. Você se expôs sozinha. Ele apontou para a porta. A reunião acabou. Clarissa saiu sem olhar para trás. Marta pegou os papéis da mesa com calma, colocou de volta na mochila, agradeceu os advogados e saiu da sala com o mesmo passo firme de sempre. Mas por dentro, ela sabia que tinha vencido. Não por ter gritado, não por ter revidado com raiva, mas porque pela primeira vez na vida, alguém ouviu o que ela tinha para dizer e não tentou calar. Heitor não era mais o mesmo. Aquela história toda que começou com uma piada tinha virado o maior desafio da vida dele. Pela primeira vez, ele olhava para a empresa e enxergava as rachaduras que sempre estiveram lá, mas que ele fingia não ver. E por causa de uma simples porta, ele teve que encarar verdades que nem sabia que existiam.
Nos dias seguintes ao confronto entre Marta e Clarissa, Heitor ficou mais calado. A diretoria estranhou o comportamento. Ele evitava reuniões, almoçava sozinho, ficava mais tempo trancado na própria sala do que andando pelos corredores como antes. Não era depressão, era um tipo diferente de silêncio. Era alguém tentando entender o que fazer com o poder que tem nas mãos. Ele voltou a rever documentos antigos, dessa vez não só os da sala trancada, mas contratos, folhas de ponto, listas de promoção. Começou a reparar em padrões. Gente que era promovida sem justificativa, pessoas afastadas por nada, áreas que recebiam mais verba sem explicação. E em todas essas pontas soltas, sempre tinha o mesmo nome envolvido: Clarissa. A ficha caiu. Clarissa não era só rígida, ela era manipuladora. Criava regras, desviava a atenção, distorcia processos. Tudo isso para manter a estrutura do jeito que ela queria. E o pior, ele deixou. Deixou porque era mais fácil deixar ela resolver tudo enquanto ele se ocupava com prêmios, entrevistas, viagens. Ele se achava um bom líder, mas na real, era um figurante. Na tarde de uma quarta-feira, Heitor mandou chamar o conselho inteiro para uma reunião extraordinária. Ninguém entendeu nada. A convocação veio com poucas palavras. Apresentação de nova proposta de reestruturação interna. Urgente. A sala de reuniões estava cheia. Tinha gente séria, curiosa, desconfiada. Alguns achavam que ele ia anunciar uma fusão. Outros pensavam que ia pedir para sair. Mas não era nada disso. Heitor entrou carregando uma pasta grossa, uma garrafa de água e nenhum assessor ao lado. Não deu bom dia. Sentou, abriu a pasta e começou a falar. Eu sempre fui o tipo de cara que gosta de aparecer. Todo mundo aqui sabe. Eu gosto de novidade, de jogar ideia no ar, de fazer o povo rir. Só que dessa vez a piada virou coisa séria. E eu demorei para entender o tamanho disso. A sala ficou em silêncio. Tudo começou com uma porta. Mas o que estava trancado ali não era só um espaço velho. Era um pedaço da nossa história que a gente fingiu que não existia. E quando a porta abriu, muita coisa veio junto. Inclusive, a verdade sobre como essa empresa vinha sendo conduzida. E é sobre isso que eu vim falar. Ele puxou um dos papéis da pasta e colocou sobre a mesa. Isso aqui é um levantamento feito por mim, com apoio de algumas pessoas que eu confio. Mostra como decisões importantes foram tomadas com base em influência pessoal, não por mérito. Mostra como algumas contratações e promoções aconteceram fora dos critérios que a gente prega no papel. E mostra também como denúncias internas foram abafadas antes de chegar à diretoria. Alguns conselheiros se mexeram nas cadeiras, desconfortáveis. Eu não tô dizendo que tudo foi culpa de uma única pessoa. A culpa é coletiva. Mas o que me fez acordar foi perceber que eu, como presidente, estava deixando essa empresa ser comandada por decisões que passavam por cima de valores. E quem me fez enxergar isso foi a pessoa mais improvável para todo mundo aqui. Heitor apontou para a porta da sala. Marta entrou, sozinha, com postura firme, sem abaixar a cabeça. Alguns conselheiros franziram a testa, outros olharam com desdém, mas ela não demonstrou nada. Só ficou de pé, ao lado dele, sem precisar de aplauso ou justificativa. Heitor continuou. Marta não é só a mulher que abriu a porta. Ela é quem me mostrou que tem gente aqui dentro muito mais preparada do que parece. E que o problema nunca foi a falta de oportunidade. O problema é quem decide quem pode ter chance. Ele virou a folha seguinte. Por isso, a partir de hoje, estou formalizando a criação de um novo setor dentro da empresa. O Núcleo de Integridade Operacional. E Marta vai ser a coordenadora desse núcleo. Cargo fixo, assinado, salário compatível. Ela vai acompanhar de perto todos os processos internos, desde contratação até manutenção de estrutura, e vai ter acesso direto à presidência. Clarissa não estava na reunião, mas quando soube ficou branca. Soube porque um dos conselheiros que ainda apoiava ela mandou mensagem na hora. Tentou ligar para Heitor, não foi atendida. Tentou ligar para o jurídico, disseram que não podiam comentar. E então, ela entendeu que a sentença tinha sido dada. Heitor terminou a reunião com uma última frase. A gente pode continuar sendo uma empresa cheia de fachada bonita
E gente fingindo que é competente. Ou a gente pode ser uma empresa que muda, que ouve quem tá na base, que reconhece de verdade. Hoje eu escolhi mudar. Os conselheiros assinaram o documento. Alguns forçados, outros por pressão, mas assinaram. No fim do dia, Marta recebeu o crachá novo. Não tinha brilho, nem festa, nem placa dourada, mas tinha o que ela sempre quis: respeito. Ela passou pela recepção agora com crachá de coordenadora. O segurança da portaria, que antes só balançava a cabeça quando ela entrava, agora se levantou e abriu a porta para ela com um "Boa noite, doutora Marta". Ela sorriu, "Boa noite", e saiu caminhando no mesmo passo de sempre. Mas por dentro, sabia. Agora era outra história. Na segunda-feira seguinte, o clima na empresa estava diferente. As pessoas andavam mais devagar pelos corredores. Ninguém falava alto. Não era medo. Era uma sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. Marta chegou cedo, como sempre. Subiu direto para o terceiro andar com o crachá novo pendurado no pescoço. Agora ela tinha acesso total. Passava pelas catracas sem precisar pedir nada para ninguém. Os funcionários olhavam, alguns com admiração, outros ainda com aquele olhar enviesado de quem não aceita mudança fácil. Mas ela não ligava. Nunca ligou. Na sexta-feira anterior, depois da reunião com o conselho, Heitor chamou Marta na sala dele e contou sobre um último cômodo do prédio que ninguém mexia desde a inauguração. Disse que nem os documentos da auditoria explicavam bem o que tinha lá. Era uma salinha minúscula, trancada com cadeado por dentro, sem identificação na porta. Só aparecia na planta como Arquivo P9. Ninguém nunca perguntou, porque parecia só mais um quartinho esquecido. Marta ouviu tudo em silêncio. Depois perguntou: "Tem certeza que quer abrir isso agora?" Heitor respondeu: "Tenho. E só quero que você vá junto. Eu não confio em mais ninguém para isso." Eles combinaram de ir juntos na segunda-feira cedo. Só os dois. E foi o que aconteceu. O tal cômodo ficava no final do corredor do subsolo, depois da central elétrica. As paredes ali eram mais úmidas, meio emboloradas. Ninguém passava por ali há muito tempo. Tinha até cheiro de coisa velha. O segurança liberou o cadeado, mas nem entrou. Deixou a chave com Heitor e saiu sem dizer nada. Heitor ficou parado um instante, encarando a porta. Marta quebrou o silêncio. "Abre." Ele girou a chave devagar. O trinco fez um barulho metálico, pesado. A porta não abriu de primeira. Estava emperrada. Ele forçou com o ombro até que ela cedeu com um estalo. Um vento abafado saiu de dentro, junto com um cheiro de madeira velha e papel guardado por tempo demais. A luz da sala não acendia. Marta puxou a lanterna do celular e entrou primeiro. A sala era pequena mesmo, menor que uma despensa. Tinha só uma estante de ferro, um armário de aço encostado na parede e uma mesa antiga com 2 gavetas. No chão, 3 caixas empilhadas com etiquetas já apagadas. Heitor entrou em seguida. A primeira coisa que fez foi abrir a estante. Só tinha fichários antigos, alguns rasgados, com datas de 1996, 1997. Ele puxou um, folheou, mas eram só registros de materiais. Nada demais. Depois foi direto nas caixas. Mais papéis. Orçamentos, comprovantes fiscais, relatórios que pareciam duplicados. Tudo muito técnico. Nada ali parecia justificar tanto segredo. Marta se abaixou e foi até o armário de aço. Tentou abrir, mas a porta estava travada. Era um modelo antigo, com trava manual. Ela forçou devagar, com jeito, até ouvir o clique da trava soltando. A porta abriu com um rangido. Dentro, tinham 3 pastas pretas, bem organizadas. Sem poeira, sem mofo. Era como se alguém tivesse colocado ali há pouco tempo. Ela puxou a primeira pasta, abriu. O que viu fez o coração acelerar. Fotos. Várias. Não eram antigas. Eram impressas em papel fotográfico recente. Fotos tiradas de dentro da empresa. Gente reunida em corredores. Marta limpando o banheiro. Funcionários conversando em portas de sala. Clarissa entregando documentos para um homem que Marta não reconheceu de cara. Tudo registrado com precisão. Ângulos diferentes. Alguém vinha fotografando a rotina da empresa sem que ninguém percebesse. Heitor pegou outra pasta.
Lá dentro, contratos. Mas esses contratos eram falsificados. Mesma estrutura dos contratos originais, mas com alterações. Datas trocadas. Valores aumentados. Assinaturas visivelmente copiadas. Era coisa séria. Era crime. Isso foi guardado aqui por alguém que sabia o que estava fazendo, disse Marta. Heitor concordou com o rosto sério. Isso aqui não é só sujeira, é esquema. Na terceira pasta, veio o pior. Um dossiê, completo, sobre ele, com anotações pessoais, planilhas com os horários de entrada e saída de Heitor, print de conversas internas da empresa, reuniões, decisões tomadas por ele, e-mails arquivados, coisas que nem ele lembrava de ter dito. Tudo organizado com detalhes como se alguém estivesse monitorando ele fazia tempo. Na última folha, tinha uma lista. Plano de sucessão interna. Etapas sugeridas. E ali estava o nome de Clarissa. No topo. Marta leu aquilo e sentiu a garganta travar. Ela estava armando para te tirar, Heitor. Ele não respondeu. Só ficou parado, segurando a folha com as duas mãos. Silêncio. A última porta, que parecia só mais uma parte da estrutura esquecida da empresa, era na verdade a entrada para o esconderijo de alguém que controlava o caos de dentro. E não era por acaso. Tudo ali foi guardado com intenção. Aquela sala não era para arquivar nada. Era para esconder verdades que ninguém podia achar. Heitor guardou os documentos de volta nas pastas, fechou o armário e trancou de novo. Marta, a gente precisa fazer isso certo. Sem barulho, sem guerra. Mas isso aqui vai explodir. Você tá pronto para isso? Ele olhou bem para ela. Não. Mas agora eu não tenho escolha. Ela deu um leve sorriso. Então vamos junto. Eles saíram da sala, deixando a porta entreaberta por um segundo. Heitor olhou para trás antes de trancar de novo. Por um instante, pareceu que ele queria dizer alguma coisa, mas não disse. Trancou. E foi embora. Aquela era a última porta. Mas o que tinha por trás dela ainda ia fazer muito barulho.